Sejam muito bem-vindos ao canal Humanizando a Matemática. Eu sou o professor Carlos Vinícius. Hoje iremos estudar a distância entre dois pontos, matéria da nossa geometria analítica plana. E daremos início com um exemplo prático. Sejam dois pontos A de coordenadas 1 e 5 e B de coordenadas 5 e 2. Vamos encontrar, portanto, a distância entre eles. Observando aqui os nossos eixos cartesianos, vai saltar aqui aos nossos olhos um triângulo retângulo que eu estou dando destaque em verde. E aí a distância entre o ponto A e B passa a ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Uma vez falado em hipotenusa, surge naturalmente uma vontade de aplicarmos o teorema de Pitágoras, mas para isso temos que descobrir quanto vale esse cateto e vale 4, e a gente descobre esse 4 simplesmente fazendo 5 menos 1, ou seja, descobrindo qual é a distância do 1 até o 5 nas coordenadas x, e fazemos um raciocínio análogo lá nas coordenadas y, vai dar um cateto valendo 3, porque a distância de 5 até 2, ou seja, 5 menos 2 vale 3. Finalmente, aplicando o teorema de Pitágoras, temos que a hipotenusa ao quadrado, isto é, a distância entre os pontos ao quadrado, será igual ao primeiro cateto, que vai ser achado com 5 menos 1 ao quadrado, mais o segundo cateto, que é 5 menos 2 também ao quadrado. Avançando aí o cálculo, temos que a distância vai ser a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, lembrando que esse quadrado da distância foi para o outro lado, se transformando em raiz quadrada. Avançando um pouco mais, temos então raiz quadrada de 16 mais 9 e raiz de 25 nos dá uma distância do ponto A até o B sendo igual a 5. Uma vez visto isso, podemos agora generalizar toda essa história. Dados dois pontos A, XA, YA, que é um ponto qualquer, e B, XB, YB, a distância entre eles é achada através da seguinte fórmula. Vamos construir então a fórmula. Mais uma vez o triângulo retângulo aparece e a distância entre o ponto A e B é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Um dos catetos é achado pela diferença das coordenadas x, xb menos xa, e outro cateto através da diferença das coordenadas y, ya menos yb. Aplicando finalmente o teorema de Pitágoras, a distância ao quadrado, que seria a hipotenusa, vai ser igual à diferença das coordenadas x, que é um dos catetos, ao quadrado, somado com a diferença das coordenadas y, que é o outro cateto ao quadrado. Transferindo esse quadrado para o outro lado, vai surgir, conforme a gente já sabe, a raiz quadrada e automaticamente a fórmula que nos dá a distância entre dois pontos, sendo chamados aqui de A e B. O último exemplo para finalizar a aulinha de hoje, o exemplo 2, temos o seguinte: sejam os dois pontos A, agora sabemos as coordenadas, menos 1 e 3, e o B de coordenadas 11 e 8. Vamos encontrar a distância entre eles. Não há necessidade de desenharmos esses dois pontos para chegarmos à distância entre eles. Já temos a fórmula que nos leva diretamente a esse resultado. Sendo que esse xb que aparece aqui na fórmula significa a primeira coordenada do ponto B, esse xa é a primeira coordenada do ponto A. YA significa a segunda coordenada do ponto A e YB significa a segunda coordenada do ponto B. E assim temos que a distância entre A e B será a raiz quadrada de 11, cuidado agora com os sinais, menos o menos 1, já que xa é menos 1, cuidado para não errar a bobeirinha de sinal, ao quadrado, somado com 3 menos 8 ao quadrado. Esse cálculo feito com atenção nos dará 11 menos menos 1, portanto, 11 mais 1, que é 12 ao quadrado, mais o menos 5, que é o resultado de 3 menos 8 ao quadrado. 144 mais 25 nos dará 169 dentro da raiz, portanto, a distância entre esses dois pontos, sem nenhum auxílio de desenho e muito menos de régua, a gente chega à conclusão que vale 13. E dessa forma, a gente finaliza a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido a fórmula da distância entre dois pontos, bem como saiba aplicá-la.
E se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, não custa nada dar uma curtida. Se ainda não é inscrito no canal, vai lá, inscreva-se, ative as notificações e se acha que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, por favor, compartilhe. E lembre-se, a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Siddhartha Gautama.